corpos sarados, abdômen tanquinho. Para quem está nesse fitness extremo, é difícil sair. Não é porque você se sente bem, né? Você para na frente do espelho, tem uma luz boa, você faz uma fotinha, as roupas lhe caem bem, né? Rede social, hoje em dia tem o Instagram, você posta, né? Você vê a foto bonita, você vai lá e posta. As pessoas vão gostar, você vai inspirar pessoas. Isso faz muito bem pro ego, faz muito bem pra autoestima. Porém, nem tudo que reluz é ouro, né? Que tem o seu lado negro e quem tá no meio sabe muito bem do que eu tô falando. Principalmente pra mulher, tá? Porque assim, a mãe natureza, ela fez a gente pra ter um pouco mais de gordura, tá? Pra ter um percentual de gordura maior por questão de saúde, por questão de fertilidade. Então, no fitness, a gente vai ter um percentual menor. E isso pode afetar muito o nosso eixo endócrino, tá? Então eu vejo muito na consultoria meninas com tireoide baixa, progesterona baixa, estradiol baixo, com problemas de depressão, ansiedade, problema cognitivo, com queda de cabelo e por aí vai. Né? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse meio fitness, né? Coisas que você talvez não saiba, coisas que talvez você sinta, né? Eu não vou falar para vocês pararem com isso porque é muito difícil. É difícil para você, é difícil para mim. Então eu vou mostrar como eu trabalho com os meus clientes, algumas soluções que não chegam a ser soluções, mas vão fazer você se sentir melhor. Então, primeira parte do vídeo, eu vou falar para vocês mais ou menos como as pessoas fazem para ficarem bonitas na internet, né? Que muita coisa é fake, muita coisa é verdade. Na segunda parte, eu vou falar de toda essa parte hormonal, né? O que acontece com a parte dos hormônios, os colaterais. Na parte 3, eu vou falar mais ou menos o que você pode fazer para melhorar a sua situação, tá? E todo o meu pensamento sobre isso. Vamos lá? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar das minhas experiências pessoais e das experiências com as minhas clientes. Eu fui atleta da WBFF, eu fui campeã do Mundial de Las Vegas. Eu me sentia bem, eu me sentia ótima com o meu corpo, com a minha aparência. Porém, eu passei 7 anos sem menstruar e eu tinha tireoide baixa, estradiol baixo, progesterona baixa, entre outras coisas que eu vou falar aqui pra vocês, tá? E o que esse pessoal da internet faz pra ficar bonitão? Primeiro, você tem que entender que tem muita coisa fake, tá? Vai ter muito Photoshop, uma cintura afinada, uma posição na foto que vai favorecer a menina, uma luz boa. Eu falo isso por experiência que eu pego as minhas clientes, às vezes tem uma aparência X e uma aparência Y quando me manda umas coisas. Então eu sei a realidade, né, da mulher, e que é tudo bem, sem problemas, mas a rede social, ela faz esse fake muito grande, né? Outra coisa, muitas dessas meninas magrinhas que você tá vendo, elas fazem muito cardio, muito cardio, e elas não comem praticamente nada, tá? Dieta hipocalórica, mais uma quantidade muito grande de cardio. Outra coisa também que o pessoal faz muito uso, ioimbina, principalmente para pré-treino de cardio, né, em jejum, no estômago vazio, e o uso de clenbuterol, né? Clenbuterol foi uma substância que eu fiz muito abuso no passado e eu conseguia me manter seca o ano inteiro, né, abusando de clenbuterol e tive alguns problemas sim, que o clenbuterol, ele é bem prejudicial, né, tem que ser usado com muita cautela, tá? Então fiz abuso também, então você vai ver muita menina assim, sequinha e tal, fazendo uso dessas substâncias e outras substâncias também, tá? Outra coisa também que a gente vê muito e a gente fica encantada, as meninas mandam para mim direto como inspiração na anamnese da consultoria, abdômen trincado, né? Eu vejo umas mulheres que eu tenho certeza que é lipoaspiração, porque eu avalio o percentual de gordura dela da barriga e o restante do corpo não é compatível. Então você vai ver muita lipo na internet, você vai se inspirar naquele corpo, você vai se matar e não vai chegar naquele abdômen, né? E às vezes para chegar naquele abdômen você vai lá, vai fazer aquela dieta demais, o cardio, vai tomar os termogênicos, vai acabar emagrecendo geral, estragando sua saúde para você ficar com aquele abdômen lindo, tanquinho de lipoaspiração que a mocinha fez, tá? Outra coisa é o anabolizante mesmo, né? Porque assim, o anabolizante ele muda a composição corporal da mulher, tá? A composição corporal da mulher é diferente da do homem, né? Assim como a questão da localização de gordura. Quando você entra com anabolizante, muda tudo. Então você vê que a mulher consegue conquistar aquele corpo fazendo uso do anabolizante. Porém, ela vai ter os colaterais porque nada é de graça nessa nossa vida, né? Outra coisa que também o pessoal faz muito uso é o GH, né? O hormônio do crescimento, que é um protocolo assim custoso, mas que no longo termo, para muita gente, até que vale a pena, tá? Então, você vê às vezes uma pessoa muito grande, né, uma mulher grande assim na internet, ela tá fazendo um uso de um GH. Outra coisa também que eu vejo muito é o uso indiscriminado de diurético,
né? Principalmente assim, muita mulher se prepara para fazer uma foto, né? Eu também faço isso. Uma foto, um vídeo, aí ela vai lá e usa diurético, né? Ela vai lá e desidrata bastante e fica muito seca. Mas aquele é um momento dela. Ela não é daquele jeito sempre. E às vezes você vai pegar aquilo como inspiração para você e vai ficar se matando por uma foto, por uma referência que você pegou que estava usando diurético, e muda bastante, tá? Tem outras coisas também que as pessoas vão usar, que são SARMs, são peptídeos, protocolos assim, muito caros. Gente, nesse vídeo eu tô falando muito mais das meninas que fazem muito cardio e comem pouco, tá? Se você usa anabolizante, vai ser um pouco diferente, mas você com certeza vai sentir muitos dos colaterais que eu vou estar falando nesse vídeo, tá? Então continua aqui comigo. Então, vamos lá, linha de pensamento. A mãe natureza, ela fez a mulher para ser um pouco mais gordinha, estilo Marilyn Monroe, sabe? Um pouco mais gordinha. Então, quando você fica com um percentual de gordura muito baixo, né? Vamos lá, uns 13 para baixo, 14 mesmo para baixo, o seu corpo vai entender que você está passando starvation, né? Que você está passando fome. Então, você está lá fazendo um monte de cardio, comendo pouco. O seu corpo está lá, opa, o que é que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Eu estou fugindo de um leão. Aí o que ele faz? Cortisol sobe, né? Cortisol vai lá para o alto e os hormônios femininos, os hormônios sexuais, né? A parte reprodutiva, ele vai lá e ó, desliga, tá? Porque ele entende que você está passando fome, você não vai ter neném, você não tem que ter neném porque você está passando fome. Então a primeira coisa que você vai perder é a fertilidade, né? Não que muitas mulheres no fitness se importem com isso, elas não se importam. Mas eu vou falar para vocês os colaterais dessa perda da fertilidade, tá? Gente, se tiver muito complicado algumas coisas que eu vou falar, vocês podem vir aqui que eu vou estar descrevendo no vídeo, né? Cada parte que eu tô falando, vocês podem já ir direto para os colaterais, e se vocês se identificam com alguma coisa, pula para a próxima parte do vídeo até a parte final do vídeo, tá bom? Tá, de forma simples, existe uma coisa no corpo chamada cascata do colesterol. Não pense que o colesterol é um vilão, né, que todo mundo fala, você precisa dele para produzir os seus hormônios, tá? Eu vou colocar na tela aí, deixa eu... Vocês estão vendo aí, parece um gráfico complicado, mas eu vou pedir para vocês olharem apenas para a dona pregnenolona, tá ali escrito em inglês. Né? A pregnenolona, ela é considerada como a mãe dos esteroides, tá? Dos hormônios esteroides. Porque é a partir dela que você tem a produção de tudo, tá? Então se liga nisso. Aí você olhando no gráfico, você vai ver pregnenolona, tem produção de progesterona, produção de cortisol. Você também vai ver ali que ela, do outro lado, ela produz testosterona, produz estradiol. Então você vê que ela faz tudo, tá? Quando você tá lá nessa situação de estresse, né, grande, seu corpo tá lá, não tá recebendo nutrientes direito, muito cardio, não tá comendo direito e tá, né, naquele ligado, né, demais, você vê que acontece uma coisa chamada roubo de pregnenolona, né? Você vai ver ali no quadrinho pregnenolona, progesterona, cortisol. O seu corpo simplesmente não vai fazer a produção de progesterona e vai direto para o cortisol. Por que isso acontece? É o seu corpo entendendo, por favor, estamos passando por perrengue, estamos fugindo de um leão, eu preciso produzir mais cortisol, essa pessoa precisa de cortisol, eu não preciso das outras coisas, eu preciso sobreviver, eu preciso do cortisol. Então todos esses hormônios que você vê aqui, ó, shutdown, tá? A maior parte deles, e a produção vai toda para o cortisol. Então você tem uma produção menor de todos os seus outros hormônios e maior para o cortisol. Nesse ponto, você perde a sua progesterona, tá? Você não perde a progesterona apenas por essa questão da cascata do colesterol que eu tô falando para vocês, né? Ela, na verdade, é tudo interligado. Você acaba perdendo também por questão da tireoide, entre outras coisas, tá bom? Então você perde a progesterona. E o que você perde com isso? Porque a progesterona, ela não serve só para você ter neném, tá? Ela serve para você ter bem-estar. Numa mulher normal, você não vai ser muito mais fitness, mas uma mulher normal com uma progesterona baixa, ela vai ter uma TPM terrível, uma TPM dos infernos, ela vai sofrer muito. Isso pode acontecer com a fitness? Pode, se ela tiver um pouco mais de estradiol, mas no geral elas ficam com estradiol baixo, elas ficam meio linear. O que você perde além disso com a progesterona? Seu sono piora, porque a progesterona, ela é responsável por um sono melhor. Ela mexe no GABA, que é um neurotransmissor que deixa você se sentir melhor, te causa bem-estar. Então você perde esse benefício. Então você vê muita menina com sono ruim, com ansiedade, com depressão, até mesmo com acne, com pele oleosa, entre outras coisas, quando perde a progesterona, que é muito importante. Estradiol,
Ai, o estradiol, né? A gente ama e a gente odeia o estradiol. O que você vai ganhar com um estradiol baixo, que é o que acontece com a maioria das fitness? Seu abdômen tanquinho, você vai ficar sequinha, pele vai ficar sequinha, né? Bonitinha, vai perder a fertilidade, né? Mas vai ficar tudo sequinho, bonitinho, né? Se você estiver fazendo uso de anabolizantes, vai ficar melhor ainda, né? Mas o que você perde com isso, né? Porque tudo tem um preço. Primeiro eu falei da fertilidade, vou mostrar um negocinho aqui pra vocês. A maioria das minhas figuras, elas estão em inglês, viu? Então você vê aqui amenorreia hipotalâmica funcional. Eu tive isso, né? Eu parei de menstruar por falta de nutrientes, né? Eu estava desnutrida e aí o meu corpo simplesmente, né? Por 7 anos foi isso que aconteceu. Então acontece várias mudanças fisiológicas, metabólicas no seu eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Você tem que entender que no seu corpo existe uma comunicação, tá? Seu corpo lá, seu cérebro fica comunicando, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, para com isso aqui que tem muito, tira isso. Tem sempre uma grande comunicação acontecendo no seu corpo. Então, quando você está nessa situação de falta de nutriente, de muita atividade física, né, a sua adrenal tá lá tinindo, tá super alta, né, o seu cortisol, o seu corpo vai começar a entender que, ó, eu preciso priorizar algumas coisas, né, e nisso daí ele também pode ir lá e acabar com o seu estradiol, tá? Ele pode simplesmente falar que nesse momento eu estou precisando mais de outras coisas e menos dessa parte reprodutiva, tá? E isso pode impactar o seu LH, seu FSH, e aí não tem a produção direito de estradiol, não acontece lá no meio do seu ciclo a ovulação, e daí não tem progesterona, tá vendo como tudo é interligado? Pode acontecer isso. Uma outra coisa que também acontece é que as meninas, elas têm um percentual baixo demais, né? O percentual de gordura. Tem uma coisa chamada enzima aromatase, que ela fica convertendo, né, a sua gordura em estradiol. Então, quando você é mais gordinho, é um saco, né? Que fica lá fazendo estradiol. Quando você tá muito magro, já não faz direito, não tem muito o que converter. Então, você vê que você perde seu estradiol por esses lados, né? E aí você vai lá e se sente linda, né? Com o seu corpo lá sequinha, porém você fica infértil, o que a maioria das mulheres não ligam muito, mas você fica com a cognição ruim, tá? Eu pego clientes que me dizem que, assim, hoje em dia elas não conseguem mais ter aquele aprendizado, aquela memorização que elas tinham antigamente, que as coisas ficaram muito mais difíceis, né? O seu cabelo, ele fica meio ruim, ele começa a cair, a pele, ela fica muito seca, a libido, ela vai pro saco, né? Se a mulher não está usando anabolizante ou coisa do tipo, ela fica com uma fraqueza muscular, ela fica com as articulações meio afetadas, tá? Secura vaginal, né? Algumas reclamam disso, de secura vaginal para mim. Então você vê que você perde muitas coisas do estrogênio, né? E no longo prazo, o que isso pode afetar também, né? Problemas cardíacos. Vocês sabiam que o estradiol, ele protege o seu coração? Por isso que você vê que mulheres mais novas, né, mulheres antes da menopausa, elas têm menos chance de ter um ataque cardíaco do que os homens. Os homens têm mais. E aí, quando a mulher alcança a menopausa e ela não faz reposição hormonal, fica igual. Ela tem chance também de ter ataque cardíaco, porque o estradiol, ele é protetivo para o seu coração. Então, é outro benefício que você pode perder no longo prazo, assim como toda a questão da sua massa óssea, né? Porque o estradiol, ele protege a massa óssea. Porém, abrindo um parênteses, experiência minha, pessoal, eu passei 7 anos sem menstruar, eu não perdi absolutamente nada de massa muscular, de massa óssea, perdi absolutamente nada, e eu tenho até uma boa massa óssea com relação às pessoas da minha idade. Porém, eu usei muito GH, tá? Fiz muito uso de GH e isso também me ajudou. Mas eu tenho clientes aí que eu pego que tem, sim, uma redução de massa óssea, tá? Jovens, o que é muito estranho, né? Mas isso pode te acontecer no longo prazo. Então, fique ligado, porque o seu estrogênio, ele é muito importante, né? Eu esqueci de mais alguma coisa, pessoal? Acho que eu falei da libido, né? Falei de tudo, sono também, tá? O seu estrogênio, ele melhora o seu sono, ele te deixa muito mais no parasimpático, tá? Se vocês entendem um pouco de sistema autônomo, você tem o seu sistema simpático e o seu sistema parasimpático. O parasimpático, no inglês, eles chamam de rest and digest, né? Descanso e digestão, que é onde o seu corpo faz todas as funções, com calma, faz a reparação dos tecidos e tudo mais. Então, quando você não tem o estradiol, ele tá baixo, assim como a sua progesterona, você fica lá, ó, no simpático, acordadão. E essas funções do sistema imunológico, tudo fica lá, ó, de lado. Então, você vê quanta coisa que você pode perder. Cortisol. Eu não sei se eu devia ter falado desse primeiro ou eu devia ter falado desse por último, mas enfim.
Se você ver lá o que eu falei da cascata do colesterol, né, a questão do estresse e da produção de cortisol, começa tudo na adrenal, né? Eu não vou dizer que todo mundo vai sofrer com a adrenal, porque, por exemplo, eu não sofri, né? A minha adrenal, ela realmente não foi afetada, assim, hoje em dia, então, eu estou super bem com relação a isso. Mas o que eu vejo, assim, na maioria da consultoria é pela via do cortisol, que a pessoa tem todos os prejuízos, né? Porque, assim, não é só a questão da pessoa fazer a dieta hipocalórica, da pessoa não comer vitaminas e minerais, né, os nutrientes necessários para o seu corpo, que é uma coisa que já cansa o seu corpo, né? A dieta, exercício, falta de vitamina não é só isso, porque as pessoas têm esses intempéries da vida, né? Você tem seu trabalho, às vezes você tem filho, você tem uma família, e soma tudo isso afetando a sua adrenal, né? Vou mostrar uma outra figura para vocês aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, né? Esse cara, ele é o pai do estresse, que me ensinou, né, todas as 3 fases do estresse. Então eu falei muito aqui da primeira fase do estresse, né? Que o cortisol, ele fica super elevado, né? O seu corpo tá lá pedindo para produzir mais, né? Que tem alguma coisa acontecendo errado, aí vai diminuindo a produção hormonal de tudo. Então essa é a fase número 1. Então nessa fase aí, o que pode estar começando a acontecer com você? Por exemplo, você vai dormir meia-noite, sei lá, dormiu. Das 5 horas da manhã, você, pum, acordei. Mas já super ligado, do 220, dormiu pouco. É isso, você fica com essa adrenalina, né? Uma adrenalina alta, você não fica em paz, você fica com a adrenalina alta, então você começa a acordar muito cedo. Eu cheguei a passar por essa fase, né? Por essa etapa, que às vezes acontecia comigo, pum, eu acordava ligadona, principalmente com o meu estômago roncando. E isso acontece com muitas pessoas na fase inicial. E nessa fase inicial você estoura fácil, você fica estressado, né? As coisas, elas não, sei lá, não fluem dessa forma, você fica muito irritado. Então essa é a fase número 1. Que mostra aquilo que eu falei para vocês da cascata do colesterol, tá? Então vamos aqui para a parte 2, né? O estágio de resistência, né? Você tá vendo ali que é como se fosse uma parábola, né? O seu cortisol, ele continua meio alto, né? Mas aí ele começa a dar uma certa flutuada, né? É um momento em que o seu corpo vai começar a se acostumar com aquela situação, porque assim, não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer, estou nessa situação. Nesse momento aí continua tendo uma queda de produção hormonal, e o seu DEA começa a descer também, tá? Então você começa a acordar um pouco cansado, né? Não está tendo aquele descanso, né? O seu sono, ele continua meio zoado, você começa a ter um pouco de dificuldade de concentração e tudo mais, você continua não lidando muito bem com o estresse, né? É aquele momento que seu corpo está ficando assim, abalado, né? Essa é a segunda parte do estresse. Aí chega a terceira parte aqui, que é o estágio de exaustão. Olha, leva tempo para chegar nesse estágio, tá? Você não vai chegar a passar por essas fases assim, muito rápido, tá? Isso daí são coisas que levam tempo para acontecer. O problema é que quando acontece, né? Quando chega uma pessoa com uma fadiga, assim, nesse ponto aí já fica muito mais difícil de consertar, porque são anos de você maltratando o seu corpo, seja com as coisas da vida, seja com as coisas da dieta. E isso que eu estou falando aqui cabe para o público geral, porque eu pego muitas pessoas normais também, assim, que não são atletas ou que não estão nesse fitness na minha consultoria, que estão totalmente exaustas, né? Nesse momento aqui, você quer dormir o dia inteiro, você acorda muito cansado, você quer tomar café para poder ficar acordado, você se sente cansado o dia inteiro, aí chega a noite que você quer dormir, às vezes o seu cortisol ele não baixa tanto e você não dorme direito, então você tem insônia, você não dorme direito, você fica cansado o dia inteiro, você precisa de café. O que acontece também com o seu metabolismo? Ele fica totalmente desacelerado, tá? Você não tem adrenalina, assim, para fazer as coisas, né? Aquela dopamina, vontade de fazer as coisas no seu treino. O seu treino ele não funciona direito, ele não dá certo, porque você não tem adrenalina para você mandar lá para o seu músculo, para ele funcionar, para contrair no momento do treino, né? Então é uma coisa que você perde. E a adrenal, assim, ela afeta a tireoide, né? Eu pego muito a tireoide baixa na consultoria, que eu vou lá e olho a adrenal da pessoa e está afetada, né? No meu caso, isso não aconteceu. O meu foi realmente uma falta muito grande de conversão de T4 em T3 por questão da minha desnutrição. Mas eu vejo na consultoria muito isso aqui que eu tô falando para vocês, tá? Principalmente quando eu pego essas meninas de fitness que já estão há anos fazendo isso. Eu pego lá os cortisol muito baixo, né? Cortisol 6. Porque assim, você vai olhar a referência,
você sabe que aquela referência ali ela é meio furada, né? Se você for seguir referência para você orientar alguém, você está lascado, você não vai orientar a pessoa direito. Então, se eu vejo um cortisol 6, um cortisol até 10, para mim é um cortisol baixo, tá? E muito ligado a isso, tá? Então, vai afetar a tireoide, afeta a progesterona por outra via, né? O cortisol alto, ele afeta por aquela via, como eu mostrei para vocês, esse cortisol baixo, ele vai afetar por outra via todos os outros hormônios. Tireoide, né, também afetada pela adrenal, como eu falei para vocês, né, a adrenal pode afetar lá também a produção de TSH, dá uma certa dificuldade de conversão de T4 para T3, assim como a questão da desnutrição, né, que é o que aconteceu comigo pra caramba, né, uma falta de ingestão de vitaminas, né, selênio, zinco, vitamina A, entre outras vitaminas que ajudam na conversão do T4 em T3, né, vitaminas e minerais, a propósito. Então, é tudo que eu falei aqui, mas eu vejo meninas com um T3 livre. T3 livre, entendam, é a forma ativa da sua tireoide que vai fazer as funções, né, que vai acelerar seu metabolismo, que vai fazer você se sentir bem, tá? O T3, ele é muito importante. Então, eu pego vários T3 muito, muito baixos das meninas fitness, é assim, é quase sempre. Eu já olho, eu já sei tudo que eu preciso olhar no exame, porque a cara crachá vai bater tudo certinho com o que eu tô falando com vocês. Então, a tireoide baixa vai atrapalhar o metabolismo, vai atrapalhar na queima da gordura, assim como o cortisol baixo, esqueci de falar no outro, queima da gordura, metabolismo, o cabelo vai ficar fraco, vai ficar caindo, vai ficar com muito cansaço, vai ficar com uma unha fraca, vai ficar com depressão. Vocês veem que os sintomas são muito interligados, né, com os outros, a libido baixa também, todas essas coisas vão ser todas interligadas e, com certeza, fertilidade também vai ser afetada, tá? Porque atrapalha na produção lá do LH, na questão da ovulação, a sua tireoide baixa, tá? Então, isso também perde progesterona. Você vê que é uma coisa meio que puxando a outra, e é um estrago só. Também, assim, que eu olho, mas não pego, assim, como uma referência, eu preciso realmente olhar todo o painel, né? Que é o perfil lipídico. Então, assim, mas eu já peguei perfis lipídicos diferenciados. Eu pego muito o LDL alto mesmo, assim, não absurdo de alto, mas eu pego uns LDL alto, praticamente de todas as meninas fitness. As meninas que usam anabolizante, pela questão da substância, da metabolização dela, também vão ter provavelmente um LDL elevado. Eu pego uns HDL baixos, tá? Porque, assim, a produção baixa de estradiol pode fazer com que isso aconteça, mas não é necessariamente vai acontecer, né? Então, eu pego uns HDL baixos, porém, eu pego uns HDL extremamente altos. Então, eu tenho que avaliar todo o contexto, né? E, assim, quando eu vejo HDL alto, baixo, eu não penso muito na questão, por exemplo, de resistência à insulina, porque as meninas fitness, no geral, elas têm uma insulina muito, muito boa, porque come nada, né? Faz um monte de carne, como é que vai ter uma grande resistência à insulina, assim? Nesse sentido, eu não pego mais insulina zoada, eu pego mais insulina boa. Então, eu vejo ele afetado dessa maneira, mas como eu falei para vocês, eu olho os outros parâmetros para poder chegar numa conclusão com relação a isso, tá? O que é mais que eu esqueci? Ah, claro, deficiência de vitaminas e minerais, como eu falei para vocês, né? Isso afeta pra caramba toda a sua produção hormonal, tá? Eu pego muita cliente com anemia, tá? Com ferro baixo, com ferritina, pego com ferritina baixa também, né? Pela questão da dieta, primeiro que a quantidade de cardio produz um estresse oxidativo enorme, o corpo precisa usar as reservas, né? Fora que as meninas não repõem mesmo, é uma dieta muito baixa, né? E vocês sabem também que se for suplementar com ferro, assim, não tem uma biodisponibilidade muito boa, né? Então, assim, eu pego pra caramba também essa questão da deficiência de vitamina, que vai causar todos os outros sintomas também que eu falei pra vocês, tá bom? Tá bom, Camila, o que é que eu preciso fazer, né? Primeiramente, o certo seria você não fazer essas dietas restritivas por tempo prolongado, nem os cardios, tá bom? O certo é não fazer isso, cara. O certo é você fazer pelo menos um book. De vez em quando faz um book, tá? Come mais, pensa em ganhar massa muscular, pensa em ficar bem, entendeu? Porém, a maioria vai falar assim, eu não quero, né? Eu vejo na consultoria, fala assim, olha, coach, eu sei que eu tô com esse problema, eu sei que eu tô com todos esses sintomas, mas eu não quero engordar. Eu não aceito, eu não quero engordar. Difícil, né? Primeiramente, se eu perceber que a menina tá com essa fadiga, né, muito grande, assim, e ainda não fez nem exame, não testou nada, a gente vai agir no circadiano, né? Higiene do sono, que é muito importante, muita gente não faz, né? Higiene do sono, você sabe, se dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. O seu quarto ele tem que estar escuro. Aqui em casa a gente usa um blackout,
que é feio pra caramba, mas ele adianta muito, tá? Ele ajuda a gente dorme até demais por causa desse blackout, né? A gente usa plug de ouvido caso tenha barulho, a temperatura do quarto tem que estar muito boa, passando de 4 horas da tarde, 4 não, 6 horas da tarde, você pega a sua câmera do celular, muda ela para luz amarela, tá? Café, não fica tomando café no período da tarde, toma café só no período da manhã, tá? À noite faça atividades mais tranquilas, mais relax, tudo isso vai contribuir, né? E tem toda a parte de suplementação também, que é claro, é individualizada, né? Se você toma algum remédio, você tem que ver toda essa parte assim, de interação, coisa e tal, mas assim, à noite você pode fazer um uso, por exemplo, de uma melatonina, 5-HTP, né, se você usar uma medicação, uma ashwagandha, uma glicina, taurina, tudo isso, né, o magnésio, vai acalmar você, vai te ajudar a entrar no parasimpático, né, para você, para dormir melhor, fazer umas respirações profundas antes de dormir, tudo isso já vai te dar uma melhora, assim, geral no quadro, te fazer acordar menos cansado, né? Mas vamos lá, ó, preciso ver exame, quero ver exame, tô com todas as clínicas, preciso ver. Beleza, você vai ver a sua adrenal, como eu mencionei, seu cortisol, vai ver seu cortisol de manhã, tá? Dependendo do resultado, você vai fazer um salivar, né? Você pega vários pontos ao longo do dia para confirmar aquela condição, tá? Depois você vai olhar a sua tireoide, mas é painel completo de tireoide, tá? Não é só o TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, uma menininha que come pouco, no geral, o T3 reverso sobe, tá? Você vai olhar isso daí, para ver se a sua tireoide sobreviveu ao que você fez com ela. Aí, beleza, a partir daí você vai olhar seu estradiol, você vai olhar sua progesterona, vai olhar algumas vitaminas, né? Porque tem muita deficiência. E beleza, dá para você fazer muitos outros exames. Mas a princípio, se você só está querendo, tipo, quero ter uma visão assim, inicial do que está acontecendo comigo, você vai fazer esses exames. E aí, tireoide. Tireoide, por desnutrição, a gente consegue, com suplementação, comendo um pouco mais, salvar sua tireoide, tá? Você recupera ela. Porém, se sua tireoide está ali muito afetada por causa de adrenal, primeiro é legal você resolver a adrenal, né? Ao mesmo tempo, obviamente, você pode usar as coisas naturais que não vão fazer mal para sua tireoide, né? Mas se você for pensar em reposição de tireoide, eu deixo de último caso com os meus clientes, né? Reposição para os tireoidianos de fato, né? Primeiro eu vejo essa questão da adrenal, falando natural, não deu nada, beleza, vamos, porque a pessoa não pode ficar sem tireoide, certo? Vai ficar sem tireoide. Estradiol. Minhas clientes reclamam muito, não morrem de medo de engordar, né? Por causa do estradiol, você vai botar estradiol em mim, eu vou reter. Não necessariamente, né? Quando a menina fala assim, eu não quero ficar fértil, é a decisão dela, né? Eu não tenho o que fazer com isso. Eu vou lá e coloco uma reposição de estradiol num nível em que ela vai parar de ter os colaterais, né? Resolvemos ali os colaterais. E acabou, a menina fica bem, não engorda e perde aquelas coisas ruins. Progesterona, níveis baixos também a gente repõe para melhorar o GABA, para melhorar o sono, para passar depressão, para passar ansiedade, né? Fora outras coisas que a gente usa de adaptógenos, que a gente pode usar de manhã, se a menina está cansada, uma rodiola, ou então se a menina tá muito agitada, ela pode usar também aí uma bacopa, ela pode usar também até mesmo uma ashwagandha de manhã, porque o adaptógeno depende ele vai trabalhar de acordo com a sua situação, né? Às vezes eu ponho até uma L-teanina, né, para acalmar a menina de manhã, e vai depender, né, da clínica da pessoa, mas você vê, se você conseguir pegar essa parte toda hormonal que eu falei para você e ajustar, você vai conseguir se sentir muito melhor, né, muito melhor do que você está nesse momento. Eu falo isso por experiência com as minhas clientes, né? E agora eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Hoje em dia eu tenho um BF bem mais alto do que eu tinha antigamente, né? E esse BF me permite ter os meus hormônios, né? Eu tenho os meus hormônios lá, menstruo normalmente, tudo regular, tudo certinho. Aceitei ter esse BF maior, porém o que ele me trouxe. Hoje em dia eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, coisa que talvez antigamente eu não conseguiria, né? A minha cognição melhorou bastante, eu consigo aprender as coisas facilmente, né? Esses livros aqui eu lia ano passado, metade do ano passado. Li esses livros, eles entraram bem na minha cabeça, minha cognição é maravilhosa, eu trabalho bem. Por quê? Porque eu estou saudável, né? Mas eu sinto falta do meu corpo seco? Obviamente que eu sinto. E o que eu vou fazer? Quem sabe uma vez ao ano, uma vez a cada 1 ano e meio, ficar sequinha, fazer umas fotos maneiras, coisa assim. E na maior parte do ano eu vou ficar bem, eu vou ficar saudável, né?
assim, vou tentar o meu melhor, né? Ficar no melhor que eu me sinta bem, mas sem estragar tudo, né? Sem jogar tudo no lixo. Porque, assim, nesse momento vocês estão assim, eu quero ter esse corpo X, mas talvez daqui a 50 anos você já não queira. Talvez daqui a 50 anos você vai olhar e vai falar, puxa, quanto prejuízo eu fiz na minha vida, né? Fiz muito prejuízo por uma questão estética. E hoje eu preferia estar muito mais funcional, né? Porque assim, a menina que começa a fitness, sei lá, com 20 anos, e ela deixa assim, né? Continua assim por anos, não repõe nada, não faz nada. Chega lá na frente na vida, menina de 20 anos, chega lá com os seus 60. Como vocês pensam que essa menina vai estar? Né? Uma coisa que eu vejo muito das fitness, que eu me inspirava há muitos e muitos anos atrás, elas têm a minha idade, e hoje em dia elas estão cheias de preenchimento no rosto, mas de uma forma meio exagerada. Por que elas fizeram isso? Porque elas perderam essa coisinha fofinha do estradiol, sabe? Essa hidratação, elas perderam. E para poder compensar isso é preenchimento, porque envelheceu a pele. Fora as que usaram andrógenos, que o rosto fica masculino, e elas tentam compensar, né? Enchendo a bochechinha aqui, né? Levantando aqui, botando uma coisinha aqui, para poder ficar mais bonita, né? Um lábio, aqueles lábios bem carnudos, é o que elas fazem para compensar. E não é uma coisa que eu gostaria de fazer para mim. E eu acredito que a menina novinha que está me assistindo agora, talvez não queira fazer isso daqui a uns 10 anos. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do canal, meu retornando. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, curte, mostre para os seus amigos. Se inscreve no canal, né? Porque aí eu continuo fazendo mais vídeos como esse. Um beijo, pessoal. Muito obrigada.